meu marido me surpreendeu com uma viagem só para nós dois a Paris. Justo quando eu estava entrando no táxi, nosso velho jardineiro agarrou meu pulso com força. Dona Laura, por favor, não vá. Apenas confie em mim. Fingi que estava partindo, mas voltei escondida e me refugiei na edícula de hóspedes nos fundos do terreno. 1 hora depois, uma van preta parou na frente da nossa casa e eu prendi a respiração ao ver o que estava acontecendo. Fico feliz que vocês estejam aqui. Acompanhem minha história até o final e comentem dizendo de qual cidade do Brasil vocês estão assistindo. Assim poderei ver até onde minha história chegou. Eu deveria ter percebido que havia algo errado no momento em que vi a mala preta ao lado da nossa porta da frente. Ricardo tinha aquela expressão satisfeita, como um homem que acabou de resolver um enigma difícil, e checava o relógio de pulso a cada poucos minutos. Depois de 34 anos de casamento, eu conhecia aquele olhar. Significava que ele estava planejando algo. E a experiência tinha me ensinado que as surpresas de Ricardo raramente eram para o meu benefício. Paris, Laura! Ele anunciou, abrindo os braços como se estivesse me oferecendo o mundo inteiro. Só você e eu, querida. Uma segunda lua de mel. Eu estava parada na nossa cozinha, com a xícara de café a meio caminho dos lábios, tentando processar o que ele tinha acabado de dizer. O sol da manhã entrava pelas janelas, lançando uma luz dourada sobre as bancadas de granito que eu tinha levado meses para escolher 3 anos atrás. Tudo parecia normal. As mesmas cortinas amarelas, a mesma coleção de galinhas de cerâmica no parapeito da janela, o mesmo marido para quem eu preparava o café da manhã desde 1990. Mas algo parecia diferente, como se a pressão atmosférica tivesse mudado. Paris? Repeti, pousando a xícara. Ricardo, não podemos simplesmente largar tudo e ir para Paris. Quinta-feira eu tenho meu clube do livro e sábado é a festa de aniversário dos Martins. Já cuidei de tudo, ele me interrompeu, enquanto aquele mesmo sorriso satisfeito se alargava. Liguei pessoalmente para uma senhora Martins e disse que você não está se sentindo bem e que precisa de um tempo para se recuperar. As palavras me atingiram como um banho de água gelada. Você disse a eles que não estou bem? Ricardo, não tenho nada de errado. Ele fez um gesto de descaso. Só uma mentirinha branca, querida. Além disso, você parece cansada ultimamente. Uma viagem a Paris vai te fazer bem. Eu queria rebater, apontar que me sentia perfeitamente saudável, mas algo no tom dele me fez hesitar. Havia uma aspereza na voz dele que eu ouvia com frequência ultimamente. Impaciente, quase condescendente, como se estivesse falando com uma criança que não entende as decisões dos adultos. O táxi chegou pontualmente ao meio-dia. Observei da janela da sala de estar enquanto ele entrava na nossa garagem, com sua pintura amarela se destacando contra o céu cinzento daquele inverno de julho. Minha mala, que Ricardo tinha preparado para mim enquanto eu supostamente estava me arrumando, pesava na minha mão. Eu não tinha verificado o que ele tinha colocado dentro. Mais uma pequena capitulação em um casamento cheio de capitulações. — Vamos, Laura! Gritou Ricardo da porta. Não queremos perder nosso voo. Dei uma última olhada na nossa casa. Tínhamos vivido aqui por 24 anos, desde que a promoção de Ricardo na corretora de seguros tornou as parcelas do financiamento possíveis. Cada canto guardava memórias. A sala de estar onde tínhamos organizado as ceias de Natal, o escritório onde eu tinha passado inúmeras noites lendo, enquanto ele assistia à TV. A cozinha, onde eu tinha aprendido a preparar a receita de carne de panela da mãe dele, embora para o meu gosto fosse salgada demais. Quando saí, o ar frio de julho mordeu minhas bochechas. Lá vi o seu Sebastião no jardim lateral, ajoelhado ao lado das rosas de inverno que ele cuidava há 15 anos. Nossos olhos se encontraram sobre o gramado coberto pela geada fina da manhã e algo aconteceu entre nós. Um olhar que eu não conseguia interpretar totalmente. Preocupação, talvez, ou um aviso. Seu Sebastião era nosso jardineiro desde 2009, desde que Ricardo decidiu que nossa propriedade precisava de cuidados profissionais. A maioria das pessoas via nele apenas o ajudante, mas para mim, seu Sebastião tinha se tornado muito mais ao longo dos anos. Ele era o tipo de homem que notava as coisas. Quando as rosas precisavam de água extra durante um período de seca, quando as calhas estavam entupidas com as folhas de outono. Ou quando eu parecia particularmente silenciosa depois de uma das críticas de Ricardo à minha comida ou à minha gestão da casa. O taxista estava colocando nossas malas no porta-malas, quando seu Sebastião se levantou repentinamente, limpando a terra dos joelhos. Ele veio em nossa direção com uma pressa incomum,
Suas botas de trabalho rangiam no cascalho da entrada. Dona Laura, ele exclamou, sua voz tinha um estranho tom de intensidade. Seu Sebastião, respondi, surpresa com sua aproximação. Normalmente ele ficava na dele durante o horário de trabalho e mantinha a distância profissional que Ricardo preferia. Senhora, por favor, não vá. As palavras me fizeram gelar. Virei-me completamente para ele e notei como suas mãos marcadas pelo tempo tremiam levemente e as rugas profundas de preocupação ao redor de seus olhos castanhos. Seu Sebastião tinha 72 anos, um homem que tinha visto o suficiente da vida para saber quando algo estava errado. Apenas confie em mim, ele continuou, aproximando-se. Sua voz baixou para um sussurro urgente. Por favor, Dona Laura, não entre nesse carro. Atrás de mim, ouvi os passos de Ricardo no cascalho. Sua impaciência crescia. Qual é o problema aqui, Sebastião? Nenhum problema, patrão, respondeu seu Sebastião rapidamente, mas seus olhos não me largavam. Só estou desejando a Dona Laura uma boa viagem. Eu me sentia presa entre eles, meu marido de 34 anos e este homem que cuidava do nosso jardim com tanta dedicação silenciosa. Havia algo na expressão de Sebastião, uma sinceridade desesperada que apertava meu peito com um medo inexplicável. Laura! A voz de Ricardo cortou meus pensamentos. Temos que ir agora, senão perderemos o voo. Olhei para seu Sebastião mais uma vez. Ele me fez um aceno imperceptível, como se entendesse que naquele momento eu tinha que fazer uma escolha, confiar no plano do meu marido ou no instinto que me dizia que algo estava terrivelmente errado. Já vou? Gritei para Ricardo, e então baixei a voz para Sebastião. Vai ficar tudo bem, cuide das rosas enquanto eu estiver fora. Enquanto eu caminhava em direção ao táxi, meus pensamentos corriam. 34 anos de casamento tinham me ensinado a ler os sinais sutis do humor de Ricardo. E hoje algo parecia diferente. A alegria forçada, a súbita espontaneidade que não combinava nem um pouco com sua natureza metódica de sempre. O jeito como ele tinha organizado tudo, sem me consultar antes. Tudo isso criava um quadro que eu não conseguia nomear, mas que definitivamente não me agradava. Agarrei a maçaneta da porta do táxi e então parei. Na verdade, disse eu, virando-me novamente para Ricardo, esqueci meus óculos de leitura. Você sabe que não consigo dormir no avião sem eles. O maxilar de Ricardo ficou tenso de forma quase imperceptível. Laura, não temos tempo. Vai levar só 1 minuto. Insisti, já caminhando em direção à casa. Fique confortável no carro. Volto num instante. Dentro de casa, peguei meus óculos na mesa de cabeceira, mas em vez de voltar imediatamente para o táxi, fui até a janela do quarto que dava para o quintal. De lá, eu podia ver seu Sebastião, que ainda estava parado perto da roseira. Sua atenção estava voltada para o táxi, onde Ricardo agora olhava o celular com evidente agitação. Algo no aviso de Sebastião tinha se cravado no meu peito como uma farpa. Em 5 anos trabalhando para nós, ele nunca tinha se intrometido em nossos assuntos pessoais, nunca tinha dado conselhos não solicitados. Nunca mostrou nada além de um respeito cortês pela fronteira entre patrão e empregado. O fato de ele arriscar seu emprego tentando me impedir de partir significava que ele sabia algo que eu não sabia. Tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de voltar para o táxi, saí de fininho pela porta dos fundos e fui em direção à edícula. Era uma pequena casinha que tínhamos construído em 2012 para parentes que nunca vinham nos visitar. Da janela da frente, eu tinha uma visão clara da nossa entrada e da casa principal. Mas o ângulo da construção me esconderia de qualquer um que se aproximasse da rua. Observei como Ricardo ficava cada vez mais inquieto com a minha ausência. Ele saiu 2 vezes do táxi, checou o celular e olhou para uma casa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era preocupação com a esposa desaparecida, mas irritação por um plano que estava dando errado. Quando ele finalmente entrou para me procurar, ouvi ele chamar meu nome com crescente frustração. 20 minutos depois, ele saiu sozinho, falou brevemente com o taxista e mandou o carro embora. Então, ele pegou o celular e teve uma conversa que durou vários minutos. Eu não conseguia ouvir suas palavras, mas sua linguagem corporal falava claro. Gestos bruscos, um andar nervoso de um lado para o outro. O tipo de conversa animada que sugeria que ele estava explicando um problema para alguém que não ficaria feliz em ouvir aquilo. Naquele momento eu soube que seu Sebastião tinha razão em me avisar. Qualquer coisa que devesse acontecer durante aquela viagem a Paris, minha ausência tinha acabado de interromper. Deixei-me cair na pequena poltrona da edícula para esperar.
Meu coração batia com uma mistura de medo e algo mais, uma sensação que eu não sentia há anos. Pela primeira vez em décadas, eu tinha decidido confiar nos meus instintos mais do que nos planos do meu marido. E apesar do terror de não saber do que eu estava me escondendo, havia algo libertador nessa escolha. A tarde se estendia diante de mim como uma terra inexplorada, cheia de possibilidades terríveis e da promessa da verdade. 1 hora depois, ouvi o ronco de um motor na nossa entrada. Mas não era o táxi voltando. Aquilo era algo mais pesado, mais maciço. Fui até a janela e senti o sangue gelar nas minhas veias quando vi o que estacionava na frente da nossa casa. Uma van preta com vidros escuros estava exatamente no ponto onde o táxi estivera. A van preta estava na nossa garagem como um predador que tinha encontrado sua presa. Da segurança da janela da edícula, observei 2 homens descerem do veículo. Ambos usavam roupas escuras que pareciam propositalmente anônimas. Eles se moviam com aquela confiança casual que vem de ter feito algo muitas vezes, e esse pensamento me fez sentir calafrios na espinha. O primeiro homem era alto e magro, provavelmente na casa dos 40, com cabelos grisalhos e o tipo de rosto comum pelo qual você passaria na rua sem dar uma segunda olhada. Mas foi o segundo homem que me fez perder o fôlego. Mesmo de longe, reconheci o porte robusto e o cabelo castanho cuidadosamente penteado que Marcos, o melhor amigo de Ricardo desde os tempos da faculdade, usava. Marcos, que tinha sido padrinho no nosso casamento, que tinha passado inúmeras noites na nossa sala de estar assistindo futebol e reclamando da pensão alimentícia da ex-mulher. Marcos, que agora se dirigia para a minha porta da frente carregando uma grande mala preta que parecia suspeitamente do tipo usado por profissionais para equipamentos sensíveis. Pressionei-me contra o batente da janela, tentando compreender o que estava vendo. Por que Marcos estava aqui, se eu deveria estar em um avião para Paris com Ricardo? E quem era o estranho com ele? As perguntas se multiplicavam na minha cabeça como bactérias em uma placa de Petri, uma mais perturbadora que a outra. Ricardo os encontrou na porta, e mesmo do meu esconderijo a 50 metros de distância, eu podia ver a tensão em sua postura. Ele gesticulou impacientemente para a rua, e depois fez os 2 homens entrarem rapidamente, como se estivesse preocupado que os vizinhos pudessem vê-los. A porta da frente se fechou com uma definitividade que apertou meu estômago. Pelos 30 minutos seguintes, fiquei sentada na desconfortável poltrona de vime da edícula, ouvindo atentamente cada ruído vindo da casa principal. Ocasionalmente, eu captava vislumbres de movimento através das janelas da nossa sala, sombras que deslizavam para lá e para cá. Indícios de pessoas que trabalhavam em algo que as forçava a mover os móveis. Uma vez vi o estranho montar um tripé perto da nossa lareira, embora eu não conseguisse distinguir o que ele estava montando em cima. O sol de inverno começava seu pôr do sol precoce, quando seu Sebastião apareceu na porta da edícula. Quase pulei da minha própria pele com sua batida leve, já que eu estava tão concentrada observando a casa principal que tinha esquecido todo o resto. Dona Laura, disse ele baixinho quando abri a porta apenas uma fresta. A senhora está bem? Eu o deixei entrar, grata pela presença sólida de outro ser humano que parecia estar do meu lado. Seu Sebastião parecia mais velho na luz da tarde, de alguma forma mais frágil, mas seus olhos estavam alertas de preocupação e de algo mais. Uma espécie de determinação sombria que eu nunca tinha visto nele. Sebastião, o que está acontecendo aqui? Por que você me disse para não ir? Ele passou uma mão marcada pelo trabalho pelos cabelos grisalhos que estavam rareando. Um gesto que eu tinha visto inúmeras vezes quando ele tentava encontrar as palavras certas para algo complicado. Dona Laura, trabalho nesta casa há 15 anos. Aprendi a notar as coisas, a prestar atenção quando algo não está certo. Que tipo de coisas? O olhar dele foi para a janela, esquadrinhando cautelosamente em direção à casa principal. Seu marido tem feito muitos telefonemas ultimamente, conversas que a senhora não deveria ouvir. Eu trabalho no jardim, Dona Laura. As pessoas esquecem que estou lá e o som viaja longe através das janelas abertas. Minha boca ficou seca. Que tipo de conversas? Conversas sobre a senhora, Dona Laura, sobre o seu estado mental. As palavras me atingiram como um tapa físico. Meu estado mental? Sebastião, está tudo bem com a minha cabeça. Eu sei, Dona Laura. A senhora é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci,
Mas eu o ouvi falando com médicos, com advogados, e ele usava palavras como deterioração e início precoce e perigo para si mesma. Afundei na poltrona. Minhas pernas, de repente, não eram mais capazes de me sustentar. Isso é impossível. O Ricardo nunca faria isso. Somos casados há anos. Ele me ama. A expressão de seu Sebastião era gentil, mas firme. Senhora, com todo o meu respeito, o amor não leva um homem a mentir para profissionais médicos sobre as condições de sua esposa, e não o leva a pesquisar clínicas psiquiátricas privadas especializadas em assistência de longo prazo para pacientes com capacidades limitadas. A sala parecia girar ao meu redor. Clínicas psiquiátricas. Sinto muito, Dona Laura. Sei que é difícil de ouvir, mas 3 semanas atrás eu estava podando as cercas vivas na frente da janela do escritório dele quando ele teve uma longa conversa com alguém de um lugar chamado Vila Serena. É uma estrutura privada a cerca de 2 horas ao norte daqui. Muito cara, muito discreta. Eu tentava processar o que Sebastião estava me contando, mas minha mente rejeitava a informação como um sistema imunológico combatendo uma infecção. Ricardo pesquisando clínicas psiquiátricas. Ricardo contando aos médicos que minha saúde mental estava piorando. Era absurdo. Impossível. Completamente em contradição com tudo o que eu acreditava sobre nosso casamento. Mas por quê? Sussurrei. Mesmo se o que dizem fosse verdade, por que ele ia querer me trancar? Seu Sebastião ficou em silêncio por um longo momento. Sua atenção estava voltada para a casa principal. Dona Laura, a senhora herdou uma quantia considerável quando seus pais faleceram 5 anos atrás, não é verdade? A pergunta parecia vir do nada, mas eu concordei. 10 milhões de reais. Meu pai era muito cuidadoso com seus investimentos e minha mãe nunca gastava dinheiro com coisas inúteis. Mas o Ricardo sabe disso. Colocamos em uma conta conjunta. Na verdade, senhora, vocês não colocaram. Eu o encarei. O que você quer dizer? Quero dizer que o dinheiro ainda está em nome apenas da senhora. Eu sei porque no mês passado ajudei a senhora a trazer alguns documentos do carro quando voltou do banco. Algo caiu da sua pasta e não pude evitar ver os extratos bancários enquanto os recolhia. Minha mente correu de volta para aquela tarde. Eu tinha me encontrado com nosso consultor financeiro para atualizar nosso portfólio de investimentos. E sim, eu lembrava de ter trazido uma pilha de documentos. Eu lembrava também que Sebastião tinha me ajudado com as sacolas enquanto eu lutava com a porta da frente. Na época, eu fiquei grata pela ajuda dele. Agora, percebia que ele poderia ter salvado minha vida. 10 milhões de reais, continuou Sebastião com cautela. É muito dinheiro, especialmente para um homem que há 2 anos luta com dívidas de jogo. O mundo parou de girar. Dívidas de jogo? Sinto muito, Dona Laura. Provavelmente eu não deveria dizer nada, mas vi as cartas. Aquelas que chegam em envelopes sem remetente, aquelas que ele mesmo pega na caixa de correio. Aquelas que fazem as mãos dele tremerem quando ele lê. Senti algo frio e doentio se espalhar no meu peito. Quanto ele deve? O silêncio de Sebastião era uma resposta suficiente. Através da janela da edícula, observamos Marcos e o estranho levarem diversos equipamentos de volta para a van. Qualquer coisa que tivessem feito em nossa casa, pelo visto, tinham terminado. Vi Ricardo apertar a mão de ambos os homens, o gesto de alguém que conclui uma transação de negócios. E então a van saiu da nossa garagem tão silenciosamente quanto tinha chegado. Dona Laura, disse Sebastião baixinho, acho que a senhora precisa ver o que eles fizeram lá dentro. Esperamos mais 1 hora, até termos certeza de que Ricardo tinha deixado a casa. Sebastião tinha observado como ele ia embora com seu carro prata cerca de 20 minutos depois da partida da van, presumivelmente para me buscar onde ele pensava que eu tinha ido quando não voltei para o táxi. Com a chave de Sebastião, cuja existência eu desconhecia, entramos na casa pela porta dos fundos. A casa parecia imediatamente diferente. Embora eu não soubesse dizer exatamente como. Ainda era a nossa casa, ainda mobiliada com as mesmas peças que tínhamos acumulado em décadas de casamento. Mas algo essencial tinha mudado. Não demorou muito para encontrar o que os homens tinham feito. Na sala de estar, escondida discretamente atrás das nossas fotos de família na lareira, havia uma pequena câmera, não maior que um botão. Encontrei outra na cozinha, posicionada de modo a poder enquadrar a mesa do café da manhã, onde Ricardo e eu tomávamos nosso café toda manhã,
Uma terceira estava escondida no nosso quarto, orientada para filmar nossa cama e a porta do banheiro adjacente. Eles estão me observando, disse eu. Minha voz não era muito mais que um sussurro. Sebastião concordou sombriamente. Estão documentando tudo o que a senhora faz, tudo o que a senhora diz. Estão construindo um caso. Um caso para quê? Para provar que a senhora não é competente para gerir seus próprios negócios. No escritório de Ricardo, Sebastião me mostrou algo que fez meu sangue gelar nas veias. Atrás de um painel falso no fundo do seu arquivo, havia formulários médicos já parcialmente preenchidos, descrevendo sintomas que eu nunca tive e comportamentos que eu nunca manifestei. Confusão, desorientação, episódios de paranoia agressiva, incapacidade de reconhecer rostos conhecidos ou de lembrar eventos recentes. Tudo falso, tudo escrito com a caligrafia precisa de Ricardo. Ele está planejando isso há meses, percebi, desabando na cadeira da escrivaninha dele. A viagem a Paris. Devia ser o momento em que eu desapareceria, não é? Se eu me perdesse e ficasse confusa em um país estrangeiro, para provar que não posso mais cuidar de mim mesma? A expressão de Sebastião era sombria. E então ele teria a base legal para declará-la incapaz, com uma procuração sobre suas finanças e a autoridade para tomar decisões sobre seu tratamento. Pensei na clínica psiquiátrica. Sebastião tinha mencionado a cara e discreta Vila Serena, um lugar onde esposas incômodas podiam ser colocadas enquanto seus maridos obtinham acesso a uma herança de 10 milhões de reais. Um lugar onde uma mulher podia desaparecer legal e permanentemente, enquanto o mundo acreditava que ela estava recebendo os melhores cuidados possíveis para sua trágica condição. O homem que eu amei por anos. O homem para quem preparei o café da manhã toda manhã e o jantar toda noite. O homem que segurou minha mão no funeral dos meus pais e prometeu me amar na saúde e na doença tinha planejado sistematicamente me apagar da minha própria vida. Enquanto eu estava sentada no escritório dele, cercada pelas provas de sua traição, sentia algo mudar dentro de mim. O medo ainda estava lá, frio e cortante no meu peito, mas agora era acompanhado por algo mais duro e perigoso. Ricardo pensava que estava lidando com uma velha mulher confusa que podia ser facilmente manipulada e descartada. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava errado. Levantei-me da cadeira e olhei para Sebastião, que me observava com olhos preocupados. Quanto tempo temos antes que ele volte? Sebastião olhou o relógio. Provavelmente 1 hora, talvez 2. Ele vai querer parecer como se tivesse procurado pela senhora. Ótimo, eu disse. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia há horas, porque temos trabalho a fazer. Pela primeira vez desde que Sebastião me avisou para não entrar naquele táxi, eu sabia exatamente o que tinha que fazer a seguir. Ricardo queria brincar com a minha mente e a minha liberdade. Tudo bem, mas desta vez seria eu a fazer as regras. O som do carro de Ricardo, entrando na garagem, fez eu e Sebastião corrermos para a edícula, como conspiradores fugindo de uma cena de crime. Conseguimos chegar a tempo, enquanto a porta da frente era batida com tanta força que fez as janelas tremerem, seguida pela voz de Ricardo chamando meu nome com um tom de pânico. Pareceria genuíno se eu não tivesse passado as últimas 2 horas descobrindo com que tipo de homem eu estava realmente casada. Laura, onde você está? Onde? Da janela da edícula, observei meu marido caminhar de um lado para o outro na nossa varanda da frente, com o celular pressionado na orelha. Mesmo de longe, eu podia ver a agitação nos seus movimentos, o jeito como passava mão livre pelos seus cabelos ralos, os gestos bruscos que fazia enquanto falava com quem quer que estivesse do outro lado da linha. Ele está prestando contas a alguém, notou Sebastião baixinho, enquanto estava ao meu lado na janela. Provavelmente as mesmas pessoas que mandaram aquela van. Senti um calafrio que não tinha nada a ver com o ar de julho, que filtrava através das paredes da edícula. A ideia de que estranhos estivessem envolvidos no que Ricardo estava planejando tornava tudo infinitamente mais aterrorizante. Isso não era apenas um marido com dívidas de jogo tentando colocar as mãos na herança de sua esposa. Isso era organizado, profissional, sistemático. Sebastião, eu disse, minha voz pouco mais que um sussurro. Há quanto tempo você sabe dos telefonemas? Ele ficou em silêncio por um momento. Seu rosto marcado pelo tempo estava pensativo. O primeiro que eu ouvi foi cerca de 3 meses atrás. O seu Ricardo estava no escritório dele e a janela estava entreaberta.
Era um daqueles dias de outono em abril, lembra? Eu estava varrendo as folhas bem ali embaixo e o ouvi falando com alguém sobre acelerar os prazos. 3 meses. Enquanto eu planejava nosso almoço de Páscoa e encomendava os presentes para os netos que eu provavelmente nunca mais veria. Ricardo tinha planejado minha destruição com a precisão metódica de um homem que prepara uma fusão de empresas. O que ele disse exatamente? A expressão de Sebastião ficou ainda mais preocupada. Ele disse que a documentação tinha que ser mais completa, que precisava de provas de episódios, não apenas papelada. Dizia continuamente coisas como comportamentos que não se podem explicar e testemunhas que deporiam se necessário. As palavras me atingiam como socos físicos. Episódios, testemunhas, depoimentos. Aqui não se tratava apenas de roubar meu dinheiro. Tratava-se de me apagar completamente, de me transformar em um exemplo vivo de uma mulher que tinha perdido a razão e precisava ser protegida de si mesma. Tem mais, continuou Sebastião hesitante. Cerca de 6 semanas atrás, eu o ouvi falando com alguém sobre remédios, suplementos naturais, que poderiam causar confusão e problemas de memória. Coisas que não apareceriam nos exames de sangue tradicionais. Minha mão voou para a garganta enquanto as implicações desabavam sobre mim. As vitaminas, senhora. As novas vitaminas que o Ricardo trazia para mim toda manhã há 1 mês. Ele dizia que eram boas para a saúde do cérebro, para prevenir a perda de memória com o avanço da idade. Fiquei enjoada. Sebastião, eu as tomei religiosamente. Ele era tão insistente sobre isso, tão preocupado com a minha saúde. O rosto de Sebastião empalideceu. Dona Laura, a senhora se sentiu diferente ultimamente? Mais cansada que o normal? Teve dificuldade para se concentrar? Repensei as semanas passadas e me forcei a examinar realmente como eu tinha me sentido, em vez de descartar os sintomas como sinais normais do envelhecimento. Houve manhãs em que me sentia nublada, tardes em que não conseguia lembrar bem o que tinha feito com as minhas chaves ou se já tinha regado as plantas. Pequenas coisas que eu tinha atribuído à velhice. Ele me drogou, eu disse. As palavras saíram planas e sem emoção, porque a alternativa seria gritar. Meu marido está me envenenando lentamente para me fazer parecer confusa e esquecida. Através da janela, eu podia ver Ricardo terminar o telefonema e entrar novamente em casa. Poucos minutos depois, as luzes se acenderam em toda a casa enquanto ele me procurava, chamando meu nome com crescente desespero. Precisamos voltar para casa antes que ele chame a polícia, disse eu a Sebastião. Se ele me denunciar como desaparecida, a coisa toda pode sair do controle. Sebastião concordou, mas sua expressão era preocupada. Dona Laura, o que a senhora vai dizer a ele? Ele vai querer saber onde a senhora esteve. Eu tinha refletido justamente sobre essa questão nos últimos 30 minutos e tinha chegado a uma decisão que me surpreendia pela sua clareza. Vou dizer a verdade, ou pelo menos uma versão dela. Como assim, senhora? Vou dizer que de repente me senti tonta e confusa quando chegamos ao aeroporto, que não conseguia lembrar por que estávamos voando para Paris ou até mesmo onde ficava Paris. Que entrei em pânico e peguei um táxi para voltar para casa, mas fiquei sentada na edícula a tarde toda tentando entender o que estava acontecendo comigo. Sebastião me encarava. A senhora quer fingir que tem os sintomas que ele está tentando criar? Exatamente. Se Ricardo pensar que o plano dele está funcionando mais rápido do que o previsto, talvez ele se torne imprudente e revele mais do que pretende. E, enquanto isso, documentamos tudo. Era um jogo perigoso fingir perder a razão, enquanto secretamente eu mantinha uma lucidez perfeita. Mas era o único jeito que me ocorria para ficar um passo à frente de Ricardo. Se ele acreditasse que eu já mostrava sinais de grave declínio mental, talvez acelerasse seu cronograma, cometendo erros que revelariam a extensão total de sua conspiração. Sebastião e eu concordamos que ele continuaria trabalhando no jardim como se nada tivesse acontecido, mantendo olhos e ouvidos abertos para novos desenvolvimentos. Enquanto isso, eu voltaria para casa e começaria a atuação mais difícil da minha vida. Encontrei Ricardo no nosso quarto, sentado na beira da nossa cama com a cabeça entre as mãos. Quando bati levemente no batente da porta, ele levantou o olhar com uma expressão de tanto alívio que por um momento quase esqueci o que tinha descoberto sobre ele. Laura, graças a Deus, onde você esteve? Eu estava doente de preocupação. Deixei minha voz falhar e adicionei um tom de confusão que não era totalmente fingido. Ricardo, não entendo o que aconteceu.
Estávamos no aeroporto e, de repente, eu não conseguia mais lembrar por que estávamos lá. Ele se levantou rapidamente e atravessou o quarto para pegar minhas mãos nas dele. O toque dele agora parecia diferente. Não reconfortante, mas calculista. O que você quer dizer, querida? Paris, eu disse, balançando a cabeça como se tentasse limpá-la. Você continuava dizendo que estávamos voando para Paris, mas eu não conseguia lembrar de ter reservado uma viagem. Não conseguia lembrar de querer ir a lugar nenhum. E quando chegamos ao aeroporto, vi todas aquelas pessoas e todas aquelas placas e tive tanto medo. Os olhos de Ricardo se aguçaram com algo que parecia interesse profissional. Medo de quê? Não sei. De tudo. De nada. Me sentia como se estivesse em um lugar que nunca tinha visto, cercada por estranhos. E não conseguia entender por que você tentava me fazer entrar em um avião. Sentei-me pesadamente na nossa cama e coloquei a cabeça entre as mãos. Peguei um táxi para casa, mas depois não conseguia lembrar onde tinha colocado as chaves de casa. Fiquei sentada na edícula a tarde toda, esperando você voltar para me explicar o que está acontecendo comigo. O silêncio que se seguiu era tão total que eu podia ouvir o relógio de pêndulo tic-taquear lá no corredor. Quando levantei o olhar, Ricardo me encarava com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era preocupação, ou amor, ou nem mesmo confusão, mas algo que parecia quase satisfação. Querida, disse ele, e sua voz assumiu aquele tom gentil e condescendente que as pessoas usam com crianças pequenas ou pessoas muito doentes. Acho que você está talvez mais cansada do que pensávamos. Talvez devêssemos marcar uma consulta com o Dr. Mendes para ele te dar uma olhada. O Dr. Mendes, que era nosso médico de família há 15 anos e que sem dúvida não encontraria nada porque eu não tinha nada, o que significava que Ricardo planejava me levar a outro lugar, a um dos médicos que Sebastião tinha mencionado, aqueles especializados em encontrar problemas que nem existiam. Você acha que é necessário? Perguntei, deixando escapar um toque de medo na minha voz. Talvez eu só precise de um pouco de descanso. Talvez, concordou Ricardo, mas eu podia ver as engrenagens girando por trás dos olhos dele. Mas, Laura, o que você descreve, a confusão, os problemas de memória, a desorientação, isso podem ser sinais de algo sério como demência precoce ou Alzheimer, ou uma série de doenças que exigiriam uma assistência especializada de longo prazo, o tipo de assistência oferecida por estruturas privadas caras como a Vila Serena. Estou com medo, Ricardo, eu disse, e por uma vez não precisei fingir o sentimento na minha voz. Ele sentou ao meu lado e passou o braço pelos meus ombros, me apertando num abraço que deveria ser de conforto. Em vez disso, parecia que eu estava sendo envolvida por uma cobra. Não tenha medo, querida. Vou cuidar de tudo. Vou garantir que você receba a melhor ajuda possível. A melhor ajuda possível. Não a ajuda de que eu precisava, porque eu não precisava de nenhuma, mas a ajuda de que ele precisava para mim, o que era uma coisa completamente diferente. Naquela noite, fiquei acordada ao lado do homem com quem tinha compartilhado a cama por mais de 3 décadas, ouvindo sua respiração regular e planejando meu próximo passo. A cada poucas horas, eu ouvia o leve clique da porta do nosso quarto se abrindo e fechando, seguido pelo som sussurrado de passos no corredor. Ricardo me verificava, se assegurava de que eu ainda estava lá, ainda sob seu controle. Por volta das 3 da manhã, eu o ouvi telefonar baixinho lá no escritório. A conversa durou quase 1 hora, e quando finalmente ele voltou para a cama, cheirava vagamente a cigarro. Um hábito que supostamente ele tinha largado anos atrás, mas que aparentemente retomava sob estresse. No escuro, comecei a entender a verdadeira dimensão daquilo com que eu estava lidando. Isso não era apenas um marido tentando roubar a herança de sua esposa. Isso era uma campanha cuidadosamente orquestrada, projetada para me privar de tudo o que me tornava humana, minha autonomia, minha dignidade, minha própria identidade. E se Sebastião não tivesse me avisado, se eu tivesse entrado naquele avião para Paris, eu teria caído direto em uma armadilha que teria destruído completamente minha vida. Na manhã seguinte, Ricardo me trouxe as vitaminas no café da manhã. Exatamente como tinha feito toda manhã no último mês. Desta vez eu sabia exatamente para que serviam. Aqui está, querida, disse ele, colocando as pílulas ao lado do meu suco de laranja com o mesmo afeto casual que tinha mostrado por 34 anos. Isso vai te ajudar com seu nível de energia.
Deixei as pílulas escorregarem para a palma da mão em vez de engoli-las e esperei que ele fosse tomar seu banho matinal antes de cuspi-las em um lenço. Mais tarde, quando tivesse certeza de que ele tinha saído, eu as daria a Sebastião, que tinha se oferecido para levá-las a alguém que conhecia para analisá-las. Enquanto eu sentava na nossa mesa de café da manhã, cercada pelo conforto familiar da nossa rotina matinal, percebi que tudo o que eu tinha acreditado sobre minha vida tinha sido uma ilusão cuidadosamente construída. O marido amoroso, o casamento seguro, a aposentadoria pacífica que tínhamos planejado, nada disso tinha sido real. Mas ao contrário da vítima que Ricardo acreditava estar criando, eu não estava confusa, não estava indefesa e certamente não estava disposta a desaparecer silenciosamente naquele pesadelo que ele tinha planejado para mim. A guerra pela minha vida tinha começado e eu pretendia vencê-la. As pílulas que Sebastião tinha levado para analisar revelaram-se exatamente o que suspeitávamos. Um coquetel de suplementos, misturado com sedativos leves e supressores cognitivos que causariam exatamente os sintomas pelos quais Ricardo alegava estar preocupado. Névoa mental, confusão, dificuldade de concentração. Nada que apareceria em um exame de sangue de rotina, mas o suficiente para fazer uma mulher de 64 anos parecer que estava vivendo os estágios iniciais de uma demência. A pessoa que as analisou diz que são, na verdade, bastante sofisticadas, contou-me Sebastião enquanto estávamos sentados na edícula 3 dias depois. Quem quer que tenha formulado isso sabia exatamente o que estava fazendo. As dosagens são calculadas para criar sintomas sem causar danos evidentes imediatos. Olhei para o pequeno saco plástico com as provas da traição do meu marido. Quanto tempo vai levar até que desapareçam do meu corpo? Cerca de 1 semana, talvez menos se a senhora beber muita água e fizer um pouco de exercício. 1 semana. Por 7 dias eu teria que continuar fingindo ter sintomas que estavam lentamente desaparecendo do meu corpo, enquanto documentava tudo o que Ricardo fazia e dizia. Era como se eu fosse uma agente secreta na minha própria casa. Coletar provas contra o homem que tinha prometido me amar e respeitar até que a morte nos separasse. A ironia não me escapava. A morte realmente nos separaria. Ele só estava tentando organizá-la de forma diferente do que tínhamos planejado. Dona Laura, disse Sebastião com cautela, ainda tem algo que a senhora precisa saber. Levantei o olhar das pílulas e notei a expressão sombria em seu rosto marcado pelo tempo. Nos dias passados, Sebastião tinha se tornado minha âncora em um mundo que estava completamente de cabeça para baixo. Sua presença constante e lealdade inabalável eram a única coisa que me mantinha sã enquanto eu navegava pelo campo minado em que minha vida tinha se transformado. O que foi? Fiz umas pesquisas sobre aquele lugar que mencionei, a Vila Serena. Não é só caro, é exclusivo. Eles se especializam em assistência de longo prazo para pacientes cujas famílias desejam discrição. Que tipo de discrição? Sebastião tirou um pequeno caderno onde tinha anotado tudo o que tínhamos descoberto. O tipo em que os pacientes fazem o check-in, mas suas famílias raramente os visitam, onde os prontuários médicos são tratados de forma confidencial, e a comunicação com o mundo exterior é rigorosamente controlada para o bem do paciente. A temperatura na edícula parecia cair 10 graus. Você está falando de um lugar onde as pessoas desaparecem. Falo de um lugar onde parentes incômodos podem ser colocados por tempo indeterminado enquanto suas famílias obtêm o controle sobre seu patrimônio. Tudo perfeitamente legal, tudo documentado como assistência médica necessária. Senti algo frio e cortante revirar meu estômago. Ricardo não tinha apenas planejado roubar minha herança, ele tinha planejado me apagar completamente da existência. Uma morte em vida que lhe permitiria acessar meus 10 milhões de reais enquanto mantinha a imagem piedosa de um marido devoto que cuidava de sua esposa tragicamente doente. Quanto custa um lugar desse? Sebastião consultou seu caderno. Cerca de 30 mil reais por mês para assistência básica. Mais se o paciente necessitar de tratamentos especiais ou medidas de segurança adicionais. 30 mil reais por mês. Mesmo com a minha herança, isso somaria rapidamente, a menos que Ricardo planejasse que minha estadia fosse relativamente curta.
O pensamento fez minhas mãos tremerem enquanto eu considerava as implicações. Talvez o plano não fosse apenas a internação. Talvez fosse algo muito pior, camuflado como declínio natural em um paciente com demência progressiva. Sebastião, preciso da sua ajuda para uma coisa. Tudo o que a senhora quiser, Dona Laura. Preciso vasculhar o escritório do Ricardo mais a fundo. Se ele está planejando isso há meses, deve haver mais documentos, registros financeiros, correspondência, talvez até um cronograma. Sebastião concordou. Ele vai toda quinta-feira à noite para o jogo de pôquer dele. Fica fora pelo menos até meia-noite. Quinta-feira à noite. Daqui a 2 dias. Isso me daria tempo para me preparar, para pensar exatamente o que eu estava procurando e como podia encontrá-lo sem deixar rastro da minha busca. Naquela tarde, continuei minha atuação de esposa confusa. Quando o Ricardo voltou para a casa do trabalho, eu o recebi na porta com a história de que tinha esquecido como usar a máquina de lavar e tinha ficado parada na lavanderia por 1 hora, tentando lembrar qual botão apertar. Está tudo bem, querida, disse ele com sua voz cheia de paciência estudada. Coisas assim acontecem. Por que de agora em diante você não deixa que eu cuide da roupa? Mais uma pequena sessão de independência. Mais um pedaço de prova de que eu não podia gerir tarefas domésticas fundamentais. Eu me perguntava quantos desses momentos ele estava documentando, construindo seu caso peça por peça. Ricardo, eu disse, deixando minha voz tremer levemente. Estou com medo. O que está acontecendo comigo? Ele me conduziu ao sofá da sala e sentou ao meu lado com aquela preocupação terna que 1 semana atrás teria aquecido meu coração. Agora me fazia arrepiar. Pensei nisso, Laura. Marquei uma consulta para você com um especialista. O Dr. Siqueira é muito recomendado para pacientes com problemas de memória. O Dr. Siqueira, não o Dr. Mendes, nosso médico de família de longa data, que talvez me certificasse efetivamente um estado de saúde impecável. Um especialista que, sem dúvida, já sabia qual diagnóstico Ricardo esperava dele. Quando? Amanhã à tarde. Só uma consulta. Nenhum motivo para se preocupar. Amanhã. Eles se moviam mais rápido do que eu esperava. O que significava que o tempo para reunir provas estava me escapando. Se o Dr. Siqueira me declarasse incapaz, Ricardo poderia me internar na Vila Serena em questão de dias. Naquela noite, depois que Ricardo adormeceu, saí de fininho da cama e desci com cautela para o escritório dele. Com a pequena lanterna que eu tinha escondido no bolso do roupão, comecei uma busca sistemática em cada gaveta, cada pasta, cada espaço onde ele poderia ter escondido documentos adicionais. O que encontrei era pior do que qualquer coisa que Sebastião e eu tivéssemos imaginado. Em uma gaveta trancada, que abri com uma técnica com o grampo de cabelo que Sebastião tinha me ensinado anteriormente, descobri um dossiê completo sobre meu estado mental que datava de 6 meses atrás. Notas detalhadas sobre meus supostos episódios de confusão, lapsos de memória que nunca tinham acontecido, surtos agressivos que eu nunca tinha tido. Tudo cuidadosamente documentado na caligrafia de Ricardo, com datas, horários e testemunhas. Marcos aparentemente tinha ajudado com a documentação e fornecido testemunhos confirmando meu estado em piora. Segundo esses documentos, no último mês eu tinha tido 3 incidentes separados em que tinha me tornado violenta e irracional, ameaçando tanto Ricardo quanto Marcos com facas de cozinha. Era pura ficção. Mas era ficção meticulosamente construída que seria extremamente difícil de refutar. Encontrei correspondência com a Vila Serena, que datava de 4 meses atrás, incluindo um plano de assistência detalhado e acordos financeiros. Só a entrada somava R$200 mil, com mensalidades de R$30 mil subsequentemente. Ricardo já tinha assinado os contratos, mas foi a pasta com a etiqueta cronograma que fez meu sangue gelar. Fase 1. Estabelecer um padrão de declínio cognitivo através de documentação e testemunhos. Status. Concluído. Fase 2. Avaliação médica para confirmar o diagnóstico de demência. Status. Programado para 15 de julho. 15 de julho. Amanhã. Fase 3. Internação de emergência após um episódio violento. Status. Preparado. Fase 4. Transferência para a estrutura de assistência de longo prazo. Status. Preparativos concluídos. Fase 5. Acesso à herança e às apólices de seguro. Status. Pendente. Folheei outras páginas até encontrar o que estava procurando.
Um seguro de vida cuja existência eu desconhecia, feito em meu nome 18 meses atrás. Como beneficiário, estava indicado meu amado marido Ricardo e a soma a ser liquidada chegava a 5 milhões de reais. Minhas mãos tremiam enquanto eu fotografava cada página com a pequena câmera digital que Sebastião tinha me dado. Ricardo não planejava apenas me internar na Vila Serena. Ele planejava que eu morresse lá. De modo que parecesse o curso natural de uma doença trágica, enquanto ele embolsava tanto minha herança quanto o dinheiro do seguro. No total, 15 milhões de reais. O suficiente para pagar suas dívidas de jogo e financiar uma aposentadoria muito confortável. O último documento na pasta era um rascunho do meu obituário, escrito na caligrafia precisa de Ricardo. Laura Margarida Holloway faleceu pacificamente em data ainda a ser estabelecida, após uma corajosa batalha contra a demência precoce. Estava cercada de amor e recebia no momento de sua partida os melhores cuidados possíveis. Eu estava sentada na cadeira do escritório dele, cercada pelas provas da traição mais elaborada que eu poderia até imaginar, e sentia como algo dentro de mim se quebrava completamente. Não a minha mente, que tinha se tornado mais forte a cada revelação. O que se quebrava era o último resquício da mulher que tinha acreditado na bondade do seu casamento, que tinha confiado a vida ao seu marido, que estava disposta a ignorar pequenas crueldades em favor da paz. Aquela mulher tinha desaparecido para sempre. No lugar dela havia alguém mais duro, mais inteligente e infinitamente mais perigoso. Fotografei tudo, copiei o que pude e coloquei as pastas exatamente onde as tinha encontrado. Depois voltei para o andar de cima para me deitar ao lado do homem que planejava meu assassinato e passei as horas restantes até o amanhecer planejando, em vez disso, a destruição dele. A consulta com o Dr. Siqueira estava marcada para as 14 da tarde seguinte. Eu tinha menos de 12 horas para me preparar para a atuação da minha vida. Uma que decidiria se eu sairia do consultório dele como uma mulher livre ou seria internada em um instituto psiquiátrico onde desapareceria lenta e silenciosamente. Mas Ricardo tinha cometido um erro crucial no seu plano elaborado. Ele tinha subestimado a mulher com quem era casado há 34 anos. Pensava estar lidando com uma vítima confusa e assustada que iria silenciosamente para o pesadelo que ele tinha preparado para ela. Ele estava prestes a descobrir imediatamente o quanto estava errado. Enquanto eu estava na cama e ouvia sua respiração pacífica, sorri no escuro. Amanhã seria o dia em que Ricardo aprenderia que sua esposa era muito mais formidável do que ele jamais poderia imaginar. E ao contrário de sua ficção cuidadosamente documentada, minha vingança seria muito, muito real. O consultório do Dr. Siqueira era exatamente como eu esperava. Móveis de mogno vistosos e diplomas caros que deveriam irradiar autoridade e confiabilidade. O tipo de lugar onde as famílias traziam seus entes queridos para receber diagnósticos devastadores pronunciados com compaixão profissional. O que eu não esperava era o quanto ele parecia jovem, provavelmente não mais de 40 anos, com aquela ambição zelosa que o tornava perigoso. Ricardo sentava ao meu lado na sala de consultas e interpretava o papel de marido preocupado com uma competência que me fazia arrepiar. Sua mão repousava protetoramente no meu joelho enquanto ele respondia às perguntas do Dr. Siqueira sobre meus episódios recentes com uma dor cuidadosamente ensaiada. A confusão começou cerca de 3 meses atrás, explicou Ricardo. Sua voz estava pesada de tristeza artificial. No início eram pequenas coisas. Esquecia conversas que tínhamos tido, perdia a noção do tempo, se perdia dirigindo para lugares onde ia há anos. O Dr. Siqueira concordava com compaixão e tomava notas no que eu supunha ser meu prontuário médico recém-criado. E os episódios agressivos, esses começaram recentemente. Cerca de 1 mês atrás, eu a encontrei às 2 da manhã na cozinha segurando uma faca e insistindo que havia estranhos em nossa casa. Quando tentei acalmá-la, ela me ameaçou. Era uma performance magistral, cheia daqueles detalhes específicos que seriam difíceis de contestar. O fato de que nada daquilo tivesse jamais acontecido era irrelevante. Ricardo estava criando um laudo médico que apoiaria tudo o que o Dr. Siqueira já tinha sido pago para concluir. Dona Laura,
O Dr. Siqueira se dirigiu a mim com aquela doçura condescendente reservada às crianças e aos deficientes mentais. Pode me dizer em que ano estamos? Eis o momento em que eu devia decidir o quanto queria levar adiante a minha tatuação. Se eu parecesse competente demais, o Dr. Siqueira não teria bases para o diagnóstico que Ricardo esperava. Mas se eu parecesse comprometida demais, poderia ser internada imediatamente antes de ter a chance de executar meu plano. Deixei que a confusão passasse pelo meu rosto, como se a pergunta em si fosse difícil de processar. O ano não tenho certeza. 1900 e alguma coisa? A mão de Ricardo no meu joelho ficou tensa. Não um gesto de conforto, mas um sinal de satisfação. Da perspectiva dele, minha confusão procedia exatamente conforme os planos. Pode me dizer o nome do atual presidente da República? Encarei o Dr. Siqueira sem entender e depois olhei para Ricardo como se procurasse ajuda. Presidente, de quê? O Dr. Siqueira trocou um olhar significativo com meu marido. Dona Laura, sabe onde está neste momento? Acho. É um hospital? O Ricardo disse que íamos fazer compras, mas isto não parece uma loja. Deixei minha voz assumir o tom choroso de alguém que estava verdadeiramente confuso e assustado. Quero ir para casa agora. Não gosto daqui. O que se seguiu foi uma hora cheia de testes psicológicos que eu falhei com precisão calculada com cuidado. Não conseguia mais lembrar 3 palavras simples depois de 5 minutos. Não conseguia desenhar o mostrador de um relógio com os números no lugar certo. Fiquei inquieta quando me pediram para resolver tarefas simples de aritmética e argumentei que os números não faziam mais sentido. Enquanto isso, Ricardo sentava ao meu lado como um marido devoto e testemunhava o trágico declínio de sua esposa. Ele fornecia, quando solicitado, detalhes adicionais sobre meu estado, um mais incriminador que o outro. Segundo ele, eu vagava à noite pela vizinhança. Esquecia de desligar os eletrodomésticos e me tornava violenta quando era corrigida por erros evidentes. A coisa mais difícil, disse Ricardo ao doutor. Siqueira, enquanto eu olhava ausente para a parede, é que ela ainda tem momentos de lucidez. Momentos em que parece quase a sua antiga eu, mas se tornam cada vez mais raros. O Dr. Siqueira concordou com ar de entendimento. Isso é muito típico para uma demência precoce. A piora não é sempre linear. Demência precoce. Aí estava, o diagnóstico que destruiria minha vida, pronunciado com a mesma casualidade profissional que alguém usaria para falar do tempo. Quais são nossas opções? Perguntou Ricardo. Sua voz estava cuidadosamente modulada para representar um homem lutando com decisões impossíveis. Dada a gravidade dos sintomas dela e os episódios de violência documentados, eu aconselharia urgentemente uma internação imediata. Pacientes neste estágio se beneficiam frequentemente de um ambiente estruturado com vigilância 24 horas. Quer dizer, um asilo? Algo mais especializado. Existe uma estrutura excelente, chamada Vila Serena, que cuida especificamente de casos como o da sua esposa. Eles têm experiência com pacientes que mostram também tendências agressivas além do declínio cognitivo. Senti um arrepio de puro medo enquanto via a armadilha se fechar ao meu redor com precisão cirúrgica. Tudo procedia exatamente segundo o cronograma de Ricardo. Em menos de 1 hora, o Dr. Siqueira assinaria os documentos de internação que dariam a Ricardo a autoridade legal para me transportar contra a minha vontade para a Vila Serena. Mas eu tinha uma vantagem que nenhum dos dois sabia: o pequeno gravador digital escondido na minha bolsa que documentava cada palavra da conspiração deles. Doutor, disse eu de repente, e minha voz assumiu um tom de desesperada lucidez que forçou ambos os homens a se virarem para mim. Tenho que lhe dizer algo importante. A mão de Ricardo agarrou meu braço. Seus dedos cravaram forte o suficiente para deixar marcas. Laura, querida, você está confusa. Não, insisti, e me soltei dele com mais força do que ele esperava. Não estou confusa. Não sobre isso, doutor. Meu marido tem colocado coisas na minha comida, pílulas que me fazem sentir sonolenta e estranha. A expressão do Dr. Siqueira não mudou, mas notei o olhar apenas perceptível que ele trocou com Ricardo. Dona Laura, ideias paranoicas são muito comuns em pacientes com o seu quadro clínico. A sensação de que as pessoas amadas tentam nos fazer mal é, na verdade, um dos sintomas clássicos de uma demência progressiva.
Não é paranoia se é verdade, disse eu e enfiei as mãos trêmulas na minha bolsa. Tenho provas. O que tirei não foi o gravador, que eu precisava manter escondido por enquanto, mas o saco plástico com as pílulas que Sebastião tinha levado para analisar. Eu o joguei sobre a mesa do Dr. Siqueira. Estas são as vitaminas que meu marido me deu toda manhã no último mês. Mandei testá-las em um laboratório independente. Contém sedativos e supressores cognitivos que causariam exatamente os sintomas que vocês documentaram. O silêncio que se seguiu era tão total que eu podia ouvir o zumbido do ar condicionado nas paredes. O rosto de Ricardo tinha ficado branco, enquanto o Dr. Siqueira encarava o saco de pílulas como se fosse uma cobra venenosa. Laura, disse Ricardo com cautela, onde você mandou testar essas pílulas? Você estava em casa comigo todo dia. Não todo dia, Ricardo, não toda hora. E eu não estava tão confusa quanto você pensava. Levantei-me da cadeira e me senti mais firme e clara na cabeça do que não me sentia há meses. A névoa que tinha ofuscado meus pensamentos por semanas estava finalmente se dissipando e sendo substituída por uma clareza cristalina que fazia tudo parecer nítido e brilhante. Dr. Siqueira, continuei, estou curiosa sobre uma coisa. Quanto meu marido pagou para ter um diagnóstico bem preciso hoje? E há quanto tempo o senhor colabora com a Vila Serena para fornecer a eles pacientes cujas famílias querem vê-los desaparecer? A fachada profissional do Dr. Siqueira mostrou rachaduras por um momento, tempo suficiente para que eu pudesse ver a culpa e o medo por baixo dela. Dona Laura, acho que a senhora está tendo de novo um episódio. Talvez devêssemos continuar este exame outra hora, quando se sentir mais estável. Me sinto perfeitamente estável. Obrigada. O que não sinto é paciência. Abri de novo minha bolsa e desta vez tirei o pequeno gravador digital, que coloquei na mesa dele ao lado do saco de pílulas. Gravei a conversa inteira, doutor. Cada palavra. Incluindo sua recomendação de me internar em uma estrutura com a qual mantenho uma relação financeira, baseando-se em um diagnóstico que fez antes mesmo de me conhecer. Ricardo se lançou sobre o gravador, mas eu fui mais rápida, agarrei-o e o segurei firme contra o peito. 34 anos de casamento, Ricardo, e nunca te vi se mover tão rápido por algo que não te trouxesse uma vantagem direta. Laura, você não entende o que está fazendo. Você está doente, precisa de ajuda. A única coisa com que preciso de ajuda é me afastar de você. Virei-me novamente para o Dr. Siqueira, que agora parecia extremamente desconfortável na sua cara poltrona de couro. Me pergunto o que o Conselho Regional de Medicina pensaria de um psiquiatra que aceita subornos para dar diagnósticos errados, ou o que a polícia diria sobre uma conspiração para fraude e sequestro. O Dr. Siqueira limpou a garganta nervosamente. Dona Laura, acho que há um mal-entendido aqui. Seu marido a trouxe aqui porque está sinceramente preocupado com seu bem-estar. Ninguém está tentando lhe fazer mal. Ah, é? Então explique isto. Enfiei a mão na bolsa uma última vez e tirei as fotocópias dos documentos que eu tinha encontrado no escritório de Ricardo. O cronograma, a correspondência com a Vila Serena e o seguro de vida de que eu não sabia nada. Explique por que meu marido, nos últimos 6 meses, documentou episódios fictícios de violência e confusão. Explique por que ele já assinou contratos com a Vila Serena e pagou uma entrada de R$200 mil para a minha assistência de longo prazo. E principalmente explique por que 18 meses atrás ele fez um seguro de vida de R$5 milhões sobre mim sem que eu soubesse ou consentisse. Estendi os documentos na mesa do Dr. Siqueira como um jogador de pôquer que revela um Royal Flush. Aqui não se trata da minha saúde mental, senhores. Aqui se trata de assassinato camuflado de assistência médica. Na sala, estourou o caos. Ricardo começou a gritar que eu era louca, que eu tinha de alguma forma falsificado os documentos durante uma das minhas fases confusas. O Dr. Siqueira tentava manter sua postura profissional, enquanto obviamente calculava o quão rápido podia se distanciar de tudo aquilo em que Ricardo o tinha arrastado. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu tinha uma última carta para jogar. Sebastião! Gritei forte em direção à porta fechada do consultório. Um instante depois, meu fiel jardineiro entrou na sala, seguido por 2 pessoas que eu nunca tinha visto. Uma mulher na casa dos 50, com um crachá que a identificava como assistente social, e um homem uniformizado da polícia. A dona Laura nos chamou 3 dias atrás.
explicou a assistente social aos homens atônitos. Ela estava preocupada que alguém estivesse tentando interná-la contra sua vontade por motivos financeiros. Investigamos suas afirmações. O policial deu um passo à frente. Dr. Siqueira, precisamos conversar com o senhor sobre sua relação com a Vila Serena e o número suspeito de internações de emergência que o senhor geriu no último ano. Observei como a rede cuidadosamente construída de mentiras e corrupção ao redor de Ricardo e seus co-conspiradores começava a se rasgar. Anos de casamento tinham me ensinado a ler as expressões faciais de Ricardo. E o que eu via agora era puro pânico, enquanto ele realizava que toda a sua vítima tinha se tornado seu caçador. Sebastião, disse eu me dirigindo ao homem que tinha salvado minha vida com seu aviso antes da viagem a Paris. Acho que agora podemos ir para casa. Enquanto deixávamos o consultório do Dr. Siqueira, eu podia ouvir Ricardo chamar meu nome atrás de nós. Sua voz não era mais cheia de falsa preocupação, mas da nua desesperança de um homem que vê sua futura vida cuidadosamente planejada desaparecer. Não olhei para trás. Depois de 34 anos, eu estava finalmente seguindo em frente. 6 meses depois, eu estava em pé no jardim da minha nova casa e observava Sebastião plantar rosas em uma terra que pertencia apenas a mim. A casa era menor do que a que eu tinha compartilhado com Ricardo por 24 anos, mas cada canto nela era honesto. Nada de câmeras escondidas, nada de documentos secretos, nada de remédios camuflados de vitaminas. Apenas uma casinha tranquila em um terreno de 1 hectare. A 40 minutos de distância da cidade, onde eu quase tinha perdido tudo. Os processos tinham durado 4 meses antes de serem completamente concluídos. Ricardo foi condenado a 8 anos de prisão por conspiração para fraude, fraude de seguros e tentativa de sequestro. O Dr. Siqueira perdeu sua licença e recebeu 5 anos pelo seu papel no que o promotor chamou de um esquema sistemático para fraudar pacientes idosos e suas famílias. Marcos, o suposto melhor amigo e co-conspirador de Ricardo, declarou-se culpado de acusações menores em troca de seu testemunho contra os outros. Descobriu-se que Marcos não ajudava apenas Ricardo a documentar meus fictícios episódios de demência. Ele era parte de uma rede maior especializada em mirar idosos ricos para elaborados golpes financeiros. A investigação que se seguiu ao meu caso descobriu outras 12 vítimas nos últimos 3 anos, todas mulheres acima dos 60 anos, que tinham sido sistematicamente drogadas, manipuladas e internadas em caras estruturas privadas enquanto seu patrimônio era transferido para familiares ou tutores. Algumas delas tinham morrido na Vila Serena em circunstâncias suspeitas que estavam sendo investigadas pelas autoridades federais. Testemunhei em cada processo e contei minha história com a mesma clareza e precisão que eu tinha usado para documentar a conspiração de Ricardo. Os promotores me definiram como uma testemunha ideal, calma, credível e impossível de desacreditar graças às provas meticulosas que eu tinha reunido. O que eles não entendiam era que o testemunho não era difícil para mim, porque eu não tinha mais medo. O medo pertencia à minha velha vida, a mulher que tinha confiado fácil demais e questionado pouco demais. A mulher que eu tinha me tornado era alguém completamente diferente. Dona Laura, chamou Sebastião do jardim. Estas rosas devem florescer magnificamente na próxima primavera. O solo aqui é muito melhor do que o que tínhamos na casa velha. Sorri e apreciei o modo casual com que ele disse, tínhamos, como se nunca tivesse estado em discussão que ele viria comigo quando eu me mudasse. Depois do fim dos processos, eu tinha oferecido a Sebastião um posto como administrador da minha propriedade com um salário de R$5.000 por mês e uma pequena casa na propriedade para uso pessoal. Era a primeira vez na minha vida adulta que eu tomava uma decisão importante sem perguntar a mais ninguém, e parecia a coisa mais natural do mundo. Sebastião tinha se tornado mais que um empregado. Ele era meu amigo mais querido, meu confidente e a pessoa que tinha literalmente salvado minha vida ao me avisar para não entrar naquele avião para Paris. Sem a intervenção dele, eu teria corrido direto para a armadilha de Ricardo e teria desaparecido tão completamente como se nunca tivesse existido. As rosas ficaram magníficas, concordei, deixando-me cair em uma das cadeiras de vime que eu tinha colocado na varanda dos fundos. Mas acho que o que mais gosto neste jardim é que ele pertence a nós. Sebastião parou enquanto plantava e entendeu imediatamente o que eu queria dizer.
Este não era um jardim cuidado para o prazer de outra pessoa, projetado para impressionar os vizinhos ou aumentar o valor do imóvel. Este era um espaço onde podíamos fazer crescer o que quiséssemos e como quiséssemos, sem a permissão ou a aprovação de ninguém. A compensação financeira pelos crimes de Ricardo tinha sido considerável. O tribunal me concedeu o pleno ressarcimento pelo dinheiro que ele tinha roubado, mais danos morais pelo sofrimento mental. Minha herança estava intacta, agora integrada pelo valor da venda da nossa velha casa e de tudo o que havia dentro que eu não queria manter. Ainda mais importante, o seguro de vida que Ricardo tinha feito sem meu conhecimento foi declarado nulo por fraude e a companhia de seguros me pagou uma liquidação adicional para evitar mais ações legais. Eu era, segundo qualquer padrão, uma mulher rica. Rica o suficiente para viver pelo resto da minha vida exatamente como eu quisesse. O que escolhi foi a simplicidade. A nova casa tinha 2 quartos, um banheiro, uma cozinha grande o suficiente para cozinhar, mas pequena o suficiente para uma fácil manutenção, e janelas que davam para o jardim de todos os quartos. Eu a tinha mobiliado com peças que eu gostava de verdade, em vez de coisas escolhidas para impressionar visitas que vinham raramente. Meus livros agora tinham seu próprio quarto, alinhados em prateleiras que Sebastião tinha construído segundo minhas especificações. Eu conservava pouquíssimas lembranças da minha vida anterior. As fotos do casamento tinham, obviamente, desaparecido, junto com a maioria dos móveis caros e objetos decorativos que tinham entulhado nossa velha casa. O que eu tinha mantido eram as coisas que já me pertenciam antes do meu casamento. A porcelana da minha avó, os livros do meu pai, as joias da minha mãe, objetos que me conectavam à pessoa que eu tinha sido antes de me tornar a metade de um casal que nunca tinha sido tão autêntico quanto eu acreditara. A caixa de correio no final da minha entrada agora trazia apenas o meu nome. Laura Holloway. Não senhora Ricardo Holloway, não senhor e senhora alguém. Apenas o meu nome, reivindicando o meu lugar no mundo. Recebia ocasionalmente cartas de outras vítimas de maquinações semelhantes, mulheres que tinham lido sobre meu caso no jornal e queriam compartilhar suas histórias. A maioria delas tinha sido menos afortunada que eu. Tinham sido internadas com sucesso em estruturas como a Vila Serena. Seu patrimônio tinha sido drenado por membros da família que as visitavam cada vez mais raramente, até desaparecerem completamente da vida de seus entes queridos. Algumas dessas mulheres tinham passado anos em institutos psiquiátricos, diagnosticadas com doenças que não tinham, medicadas contra sintomas que nunca tinham experimentado. Suas famílias as tinham feito declarar legalmente incapazes enquanto liquidavam sistematicamente seu patrimônio, sempre com a explicação de que o dinheiro servia para uma assistência especializada. Eu tinha fundado uma pequena fundação para fornecer assistência legal às vítimas de abuso contra idosos, financiada com uma parte da minha indenização. Não era o bastante para reparar o dano que tinha sido infligido a tantas pessoas, mas era um começo. Sebastião me ajudava a gerir a correspondência da fundação, a examinar os pedidos de ajuda e a me ajudar a identificar casos em que uma intervenção podia fazer a diferença. O trabalho dava à minha vida um sentido que eu nunca tinha tido durante meu casamento. Por 34 anos eu tinha me definido através da minha relação com Ricardo, como sua esposa, seu apoio, sua parceira na vida que ele tinha projetado para nós dois. Agora descobria o que significava me definir através das minhas decisões, dos meus valores, da minha visão de como o mundo deveria funcionar. Nas noites tranquilas, Sebastião e eu nos sentávamos frequentemente na varanda dos fundos, compartilhávamos uma garrafa de vinho e discutíamos os eventos do dia. Essas conversas tinham uma qualidade que eu nunca tinha experimentado no meu casamento. A troca fácil entre duas pessoas que respeitavam sinceramente os pensamentos e as opiniões do outro. A senhora se arrepende alguma vez? Perguntou Sebastião uma noite, enquanto olhávamos o pôr do sol sobre nosso pequeno pedaço de terra. De ter deixado sua velha vida tão completamente para trás? Refleti seriamente sobre a pergunta e beberiquei meu vinho, enquanto pensava na mulher que eu tinha sido 6 meses antes. Ela tinha vivido em uma casa maior, usado roupas mais caras, frequentado eventos sociais onde sorria e fazia conversas educadas sobre assuntos que não lhe interessavam.
Tinha sido casada com um homem que se revelou ser alguém que planejava seu assassinato, mas também tinha sido parte de um mundo que parecia estável e previsível. Não, disse eu no fim. Não me arrependo. Aquela vida era construída sobre mentiras. Sebastião, tudo o que eu acreditava saber sobre meu casamento, sobre o Ricardo, sobre meu lugar no mundo, nada disso era real. Como se pode lamentar perder algo que nunca existiu? Sebastião concordou compreensivo. Ele tinha sido testemunha da lenta revelação da verdadeira natureza de Ricardo. Tinha observado como eu descobri a extensão do engano que tinha marcado minha vida adulta. Ele também tinha visto como eu me transformava de uma mulher confusa e assustada em alguém que podia enfrentar seu potencial assassino em um tribunal e desvendar seus crimes com calma precisão. O que a senhora tem agora é real, disse ele simplesmente. Ele tinha razão. A casinha, o jardim, o trabalho que eu fazia através da fundação, minha amizade com Sebastião. Tudo isso era construído sobre a verdade, em vez de sobre a ilusão. Eu sabia exatamente em que ponto estava com qualquer um na minha vida, exatamente o que podia esperar de cada relação, exatamente do que eu era capaz sozinha. A independência era inebriante. Com os anos, aprendia como era a sensação de tomar decisões baseadas nas minhas preferências, em vez de nas expectativas dos outros. Eu podia jantar ao meio-dia se quisesse, plantar verduras em vez de flores, ler a noite toda sem que ninguém comentasse o consumo de eletricidade. Pequenas liberdades, talvez, mas se somavam a algo maior. O direito de existir como eu mesma, em vez de como a ideia de outra pessoa de quem eu deveria ser. 1 ano depois do fim dos processos, recebi uma visita inesperada. Estava trabalhando no jardim quando Sebastião anunciou que havia alguém na porta da frente que queria falar comigo. Encontrei uma mulher na casa dos 40 anos na minha varanda, nervosa, mas determinada. Dona Laura, meu nome é Sofia Martins. Acredito que meu pai esteja tentando internar minha avó para poder acessar a herança dela. Li sobre seu caso no jornal e esperei. Me perguntei se a senhora poderia talvez me ajudar. Eu a fiz entrar e ouvi enquanto ela me contava uma história que soava deprimentemente familiar. Uma mulher idosa com um patrimônio considerável, um membro da família com problemas financeiros, misteriosos episódios de confusão que pareciam coincidir com a introdução de novos remédios, e uma súbita urgência a respeito da necessidade de uma assistência especializada. "O que a senhora acha que eu deveria fazer?" perguntou ela quando terminou. "Não sei", admitiu Sofia. "Só sei que o que está acontecendo com minha avó não é certo. E não sei como parar isso. Todos pensam que sou paranoica porque não confio no meu pai." Olhei para essa jovem mulher que lutava para proteger alguém que amava do mesmo tipo de abuso sistemático que eu tinha vivido. Ela me lembrava a mim mesma naqueles dias terríveis depois do aviso de Sebastião, quando eu sabia que algo estava errado, mas ainda não tinha entendido a plena dimensão daquilo com que eu estava lidando. "A primeira coisa que você deve entender", disse a ela, "é que você não é paranoica. Se o seu instinto lhe diz que algo está errado, confie nele. A segunda coisa que você deve saber é que não está sozinha." Nas horas seguintes, guiei Sofia através de tudo o que eu tinha aprendido sobre os esquemas de abuso contra idosos. Como funcionavam, qual documentação era preciso procurar, em quais profissionais se podia confiar e, principalmente, como ela podia proteger sua avó enquanto reunia provas do abuso. Quando ela foi embora naquela noite, Sofia tinha um plano de ação e a minha promessa de suporte através da fundação. 6 meses depois, ela ligou para me dizer que seu pai estava na prisão e sua avó estava segura e vivia na casa dela com Sofia como tutora legal. Essas vitórias se tornaram a moeda da minha nova vida. Cada pessoa que ajudávamos, cada esquema que desvendávamos, cada família que mantínhamos unida, parecia um pequeno ato de rebelião contra aquele tipo de maldade que quase tinha me destruído. Eu não podia apagar o que tinha sido feito comigo, mas podia usar minha experiência para impedir que acontecesse o mesmo a outros. Sebastião e eu desenvolvemos uma rotina que ia bem para ambos. Manhãs no jardim, tardes com o trabalho da fundação, noites lendo ou conversando, ou simplesmente aproveitando a paz no nosso espaço comum. Fazíamos viagens ocasionais para visitar outras vítimas de abusos contra idosos,
Conferências sobre defesa legal, às vezes simplesmente passeios no fim de semana, em lugares que sempre tínhamos querido ver. Eu era mais feliz aos 65 anos do que jamais tinha sido aos 35 ou 45 ou 5. A satisfação não se baseava em nenhuma confirmação externa ou em um estado civil. Brota da simples gratificação de viver autenticamente, de empregar meu tempo e meus recursos para causas que eram importantes para mim. De existir no mundo como eu mesma, em vez de como a criação de outra pessoa. No segundo aniversário do dia em que Sebastião tinha me avisado para não voar para Paris, fizemos uma pequena festa no jardim. Só nós dois, uma garrafa de bom vinho e um brinde à vida que tínhamos construído juntos. Não como parceiros românticos, mas como duas pessoas que tinham decidido enfrentar o mundo honestamente e se ajudar mutuamente ao longo do caminho. As segundas chances, disse Sebastião levantando a taça. As primeiras chances, corrigi. Finalmente ter a chance de viver a vida que eu deveria viver. Enquanto o sol se punha sobre nossas rosas, pensei na mulher que eu tinha sido 2 anos antes. Confusa, assustada, confiante em pessoas que queriam destruí-la. Aquela mulher agora não existia mais, não porque tivesse sido assassinada como Ricardo tinha planejado, mas porque tinha se transformado em alguém mais forte, mais sábio e infinitamente mais perigoso para aqueles que caçam os fracos. Eu tinha sobrevivido, tinha reflorescido e tinha feito de modo que outros tivessem a mesma chance. Era, pensei, uma vida digna de ser vivida. Agora estou curiosa sobre vocês que ouviram minha história. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Já viveram algo parecido? Escrevam nos comentários. Enquanto isso, deixo na tela final mais 2 histórias, as favoritas do canal Vingança Final, que com certeza vão surpreender vocês. Muito obrigada por assistir. Para que estas histórias e nosso importante trabalho possam continuar, dependemos do seu apoio. Se você gostou dessa história ou quer apoiar nossa missão, apreciamos qualquer doação, mesmo que pequena. Sua generosidade nos ajuda a continuar jogando luz nos cantos escuros do abuso contra idosos e a dar voz a outras pessoas atingidas.